Boa noite, amigos internautas de todo o Brasil. Estou entrando no ar do programa Carlos Rocha na TV, pela capitalrio.com e TVC 16 de Petrópolis. Boa noite, minha convidada, minha querida jornalista Ana Helena Tavares. Boa noite, Ana Helena. Liga o microfone. Ana Helena Tavares. Ana Helena Tavares. Está com o microfone desligado. E agora? Melhorou. Ouviu agora? Boa noite, está ao vivo. Ok, boa noite. Como vai, minha querida? Tudo bem? Estamos caminhando. Você sabe que eu tive um grande baque na minha vida, né? Isso aí. Mas estamos caminhando. Ana Helena, me fala um Sim. pouquinho dos seus livros. Eu tenho um aqui na minha mão. Um bispo contra todas as cercas. Sim. Então, vamos lá. Esse livro ele é fruto de um trabalho de 5 anos, né? Um trabalho que, para mim, eu posso dizer que mudou a minha vida, né? Ter conhecido Dom Pedro Casaldáliga foi uma coisa que mudou a minha vida, me trouxe profundas reflexões e profundos horizontes foram abertos para mim, né? E eu conheci o Pedro Casaldáliga e tive vontade de escrever a biografia dele, né? Por conta de um trabalho jornalístico que eu estava fazendo, que foi o trabalho que gerou o meu primeiro livro, né? Esse livro, a biografia do Pedro Casaldáliga, é o meu terceiro livro, né? Eu tenho outros 2 livros, e o meu primeiro livro foi um livro com entrevistas sobre a ditadura militar, né? Esse livro com entrevistas sobre a ditadura militar foi um livro que eu fiz hoje, na época que eu comecei a fazer esse trabalho, ele era ligado ao Le Monde Diplomatique, né? E eu, em 2010, comecei a colaborar com esse site e comecei a fazer uma série de entrevistas, né, para esse site sobre a ditadura militar. Você sabe que naquela época de 2010, né, Carlos, nós estávamos numa situação política completamente diferente da situação de agora, né? Nós tínhamos uma pessoa na presidência da República que era uma ex-guerrilheira, né? Nós estávamos com um processo de comissão da verdade, né? Que era um processo de abertura dos arquivos da ditadura, né? Então, eu tive vontade, né, de fazer um trabalho sobre a ditadura militar, porque eu tenho uma história na minha família, né, de um tio meu que foi torturado durante a ditadura e ele não tinha envolvimento político com nada, ele era uma pessoa alienada que foi confundido com um guerrilheiro da época, né? Meu tio, ele foi confundido com o João Carlos Haas, que era um médico da guerrilha do Araguaia, né? Naquela época, eles distribuíam os cartazes de procura-se, meu tio era muito parecido, então ele, sem perguntarem nada, sem nenhum tipo de chance de defesa, ele foi pego na porta do cinema, aqui na Praça São Penha, no Rio de Janeiro, e levaram ele para o antigo doicode da Barão de Mesquita, que hoje é o quartel do Exército, na Barão de Mesquita. E ele ficou 5 dias desaparecido, sendo torturado,
e depois a família conseguiu provar que ele não era a pessoa procurada e conseguiu que ele fosse solto, né? E ele é vivo até hoje, com muitas sequelas, mas é vivo. E eu costumo dizer que a história do meu tio é típica do que é uma ditadura. É a pessoa ser presa, né, antes de qualquer tipo de verificação, né? Na ditadura, todo mundo é culpado até que se prove o contrário, né? Na democracia, deveria ser todo mundo inocente até que se prove o contrário, né? Então, eu tendo essa história na família, eu resolvi fazer uma série de entrevistas sobre a ditadura militar. E uma das pessoas que eu entrevistei foi um bispo aqui de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o Dom Valdir Calheiros, né? Já faleceu. E o Dom Valdir foi a primeira pessoa que me disse o nome de Pedro Casaldáliga, né? O Dom Valdir contou que Pedro Casaldáliga havia ajudado ele na proteção de presos políticos. A Igreja Católica, naquela época, protegeu muitos presos políticos e tal. Então, foi a primeira vez que eu ouvi o nome do Pedro Casaldáliga, e dali a alguns meses eu liguei para a Arquidiocese de São Paulo, porque eu queria entrevistar Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Só que Dom Paulo estava com Alzheimer, não podia mais atender a imprensa, e a pessoa que me atendeu na Arquidiocese de São Paulo me falou se eu estava procurando alguém da Igreja Católica, se eu estava fazendo um trabalho sobre a ditadura militar, eu tinha que correr atrás de Dom Pedro Casaldáliga, né? Então, eu fui, em 2012, eu corri atrás de Dom Pedro Casaldáliga, mas fiz isso como uma repórter que queria fazer uma entrevista com ele sobre a ditadura. Eu não tinha nenhuma pretensão de fazer biografia dele, porque eu nem conhecia direito a história dele, nem sabia da dimensão de importância que tem Pedro Casaldáliga, né? E fui, então, entrevistá-lo, e isso foi em setembro de 2012, me encantei realmente pela história dele, que é uma história muito bonita, uma história de luta pelas causas sociais, por reforma agrária, contra a escravidão, não é? Por educação laica, inclusive. Ele sempre foi, apesar de bispo, sempre foi o defensor da educação laica, né? Então, é uma história bonita pela qual eu me encantei e resolvi escrever a história dele. Inclusive, o Silvio Tendler, né, que foi um dos entrevistados do meu primeiro livro, Silvio Tendler me falou uma coisa que eu nunca me esqueci, que é: a revolução só persiste se houver quem a conte, né? A revolução, para ela persistir na história, você precisa ter contadores, precisa ter quem conte a história da revolução. E eu falei para o Silvio Tendler que eu iria, de alguma maneira, fazer a revolução contando a história de um revolucionário, e, no caso, esse revolucionário é Dom Pedro Casaldáliga. Essa é a história do livro Um Bispo contra Todas as Cercas, né? O título do livro é em referência a um poema do Pedro Casaldáliga. O Pedro Casaldáliga é poeta, reconhecido no mundo todo, né? E tem um poema dele que fala: malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar, né? Então, eu peguei esse título, Um Bispo contra Todas as Cercas, em referência a um poema do Pedro. Ana, É isso, Ana a história é essa. Vamos lá. Antes desse livro, você me deu uma entrevista em outra emissora, na Mundial News FM.com.br. Eu lembro. Foi do livro Verde, né? Isso, justamente é o livro da ditadura. É o livro dessas entrevistas da ditadura militar. Foi esse. Esse é o segundo? Não, esse é o terceiro. Existe um livro no meio, entre o livro da ditadura, que foi lançado em março de 2016, e esse do Dom Pedro Casaldáliga, que foi lançado em 2019, ano passado. Tem um livro que foi... É um livro do qual eu não falo muito, tal, porque foi um livro encomendado, né? Eu trabalhava na época, trabalhei por alguns anos para 2 sindicatos aqui no Rio de Janeiro, que são o Sindicato dos Policiais Civis e o Sindicato dos Vigilantes. E eu trabalhava para o jornal desses sindicatos, que na época, eu não sei se ainda é, mas na época esses sindicatos eram presididos pelo Fernando Bandeira,
né? Fernando Bandeira, um brisolista histórico, que foi deputado na década de 80, né? E também tem uma história bonita na época da ditadura. Ele participou daquela revolta dos marinheiros em 1964, ele era marinheiro, né? Então, o Bandeira, que era o meu chefe na época, isso 2016, 2017, o Bandeira estava fazendo 70 anos, né? E encomendou, me designou, sabia que eu escrevia bem e tal, e resolveu me designar para escrever um livro sobre a história dele, para escrever a biografia dele. Então, esse livro se chama Bandeira de Luta, né? Foi lançado pela mesma editora do primeiro livro, a editora Revan, né? E é, então, o meu livro do meio, né? Tem o livro da ditadura, que foi o primeiro, tem o Bandeira de Luta, que foi o do meio, e tem o mais recente, que é a biografia de Dom Pedro Casaldáliga. Ana Helena, poucos dias a gente perdeu um grande amigo que foi nosso diretor de cultura, meu amigo particular, Jesus Chidiac. A gente não pode deixar a cultura da BI acabar por causa disso. A gente tem que continuar dando força, parecer que a imagem dele estivesse ali junto com a gente. Ô Carlos, eu perdi um amigo irmão, né? O Jesus, para mim, nos últimos meses, desde o ano passado para cá, era uma pessoa muito próxima, era uma pessoa que eu frequentava a casa dele, era uma pessoa que eu encontrava com ele com frequência. Nesses tempos de pandemia, nós nos telefonávamos praticamente todo dia, né? Inclusive, eu e ele estávamos escrevendo juntos uma peça de teatro, né? Estávamos escrevendo uma peça de teatro sobre o Dom Pedro Casaldáliga, nós estávamos transformando o meu livro numa peça de teatro, era um desejo dele que isso fosse feito. E assim como eu pretendo levar esse desejo dele adiante, né? Eu pretendo, a curto prazo ou médio prazo, que essa peça de teatro venha a se tornar realidade, né? Eu também pretendo, dentro da ABI, manter viva a memória do Jesus Chidiac e os ideais dele, tudo aquilo que ele sempre defendeu, né? Que é uma ABI aberta, é uma ABI fervilhante culturalmente, né? Uma das grandes tristezas do Jesus. Eu pretendo continuar com meus eventos para fazer homenagem a ele. Vamos continuar. Eu ia comentar que uma das grandes tristezas dele era chegar naquele 11º andar da ABI e ver aquilo vazio, né? Ver aquilo abandonado, ver aquilo jogado às traças, né? Isso era muito triste para ele, ele queria muito, ele estava se esforçando muito. Quando você me deu a notícia naquele dia, eu comecei a chorar de tarde. Porque você me ligou e você não sabia, né? Você achava que ele estava internado ainda. Eu liguei para o hospital naquele dia, o Hospital do Meia. Era a Assim Medical Meia, que era onde ele estava. Assim Medical Meia, isso. Eu me trato lá também. Eu me trato nesse hospital também. Você também ficou lá também? Então, Carlos, mas nós vamos levar adiante os ideais do Jesus, nós vamos tentar reerguer o setor cultural da ABI, né? Mas para isso a gente precisa e fazer homenagem a ele. Claro, mas é o que eu estou dizendo, Carlos. Prestar homenagem a ele e a vários conselheiros que já se foi. A gente tem que fazer homenagem a eles também. Claro, o Jesus era uma das almas daquela casa e ele conheceu inúmeros desses conselheiros que você está falando que já se foram. O Jesus conviveu com essas pessoas, né? Pessoas até importantes demais na cultura brasileira, como Carlos Drummond de Andrade, Carlos Heitor Coni, Ferreira Goulart, foram conselheiros da ABI, né? A ABI tem uma história que não pode ser jogada no lixo, né? Então, a parte política que a ABI tem defendido é importante, mas a vida cultural da casa também é muito importante e a gente tem que reerguer isso. Nós vamos fazer isso, se Deus quiser. Helena Tavares, aquela estatística que você estava fazendo com os jovens, lá para a ABI mesmo, não era para a ABI, né?
Isso. Como está essa estatística? Olha, aquilo parou um pouco, né? Porque depois que teve essa pandemia, a gente não deu prosseguimento, mas até o momento em que eu tinha feito era o seguinte: era uma pesquisa, né, com jovens jornalistas até 39 anos, né, era de mais ou menos pessoas de 20 a 39 anos, pessoas realmente jovens, que é o que falta muito na ABI hoje em dia, né? E era uma pesquisa para saber se essas pessoas teriam interesse ou não de se filiarem à ABI, de serem sócias da ABI. E a maioria demonstrava que não tinha interesse, né? A maioria não era uma maioria imensa, mas pelo menos 50 e tantos por cento diziam que, apesar de saberem o que é a ABI, não tinham interesse de entrar. Então, significa que a imagem que essas pessoas têm da ABI é uma imagem, infelizmente, ruim, né? É uma imagem de uma casa que não oferece grandes atrativos, né? Uma casa que parou no tempo e no espaço, né? Então, a sensação que ficou dessa pesquisa é essa, de que ou a ABI se rejuvenesce ou então, em breve, acaba. E a gente não pode deixar que acabe, né? Eu, na época do Domingos, quando ele assumiu a presidência da ABI, eu quis prestar um trabalho lá de fazer nas faculdades de comunicação para pegar os jovens para entrar para a ABI, né? Filiar, fazer filiação. E não resolveu nada também. Falei com o Paulo Jerônimo isso também, até agora ele não falou nada. Eu não entendo. Eu tive vários empecilhos lá dentro para conseguir montar algum tipo de grupo jovem, né? Você vê que eu, com 35 anos, sou a mais jovem conselheira, né? E a mais jovem e praticamente a única dessa faixa etária, né? Porque o resto é tudo de. Eu tenho abertura. Eu tenho abertura em todas as faculdades. Eu tenho abertura. Sim, em todas as faculdades de comunicação. mas eles não quiseram, não é isso? Não se interessaram, né? Então, é bem difícil, é bastante difícil. Você tem que ter muito jeito, com muita calma para você mudar certas mentalidades, porque as mentalidades, a maioria lá dentro, são muito paradas no tempo, realmente, né? O Jesus Chediak era uma das mentalidades que, apesar dos 78 anos dele, ele era uma das cabeças mais jovens da ABI, né? O Jesus, inclusive, me deu muito apoio quando eu comecei a tentar fazer esse grupo de jovens. Ele abriu a sala da diretoria de cultura para caso eu precisasse fazer alguma reunião, me deu a chave da sala da diretoria de cultura, né? Então, assim, a gente perdeu realmente muita coisa na ABI com a morte do Jesus, né? E a gente vai ter que arrumar forças para, de alguma forma, manter não só a vida cultural, mas também levar jovens para lá. Porque se não levar jovens para lá, a casa está fadada a morrer e a gente não pode deixar isso acontecer. Em toda reunião do conselho, quando terminava a reunião, eu chamava o Jesus no canto e falei: e aí, vamos fazer os 6h30 ou não vamos? Ele sempre falou: Carlos, espera um pouquinho, a gente vai fazer os 6h30. Agora, eu não sei se vai dar para fazer. Não pode desistir. Não pode desistir. Carlos, a ABI é uma instituição de mais de 100 anos que ela é maior do que eu, é maior do que você, é maior até do que o Jesus, é maior de qualquer pessoa. Né? Principalmente, ela é maior do que as pessoas que se acham muito mais importantes do que ela. Né? Ela é muito maior do que qualquer pessoa. Então, a gente tem que insistir, independente das pessoas, a gente tem que insistir em manter viva a história dessa casa e manter essa. Eu gosto muito daquela casa. Eu gosto muito daquela casa. Eu estou filiado lá desde 81. E frequenta desde a década de 80 também. Eu sou filiado à ABI desde 81, quando me formei.
Então, Quem assinou continue frequentando. a minha proposto foi meu ex-professor, que já está lá em cima também, Reinaldo Santos. Professor Reinaldo Santos. Ele que assinou eu como conselheiro da BI. Isso aí, temos que manter vivo isso. Esse amor pela casa, porque não adianta só estar lá dentro e, enfim, fazer uma política externa que é importante, mas não podemos esquecer a vida interna da casa, e isso é muito importante. Eu espero que a gente consiga voltar a Eu ter estou isso. tentando trazer o Paulo Jerônimo para o meu programa também. Já estive falando com ele e falou que ia tentar fazer uma entrevista comigo e até agora não resolveu. Estou esperando. O Pagê é um cara... Eu gosto dele, eu gosto muito do Pagê. Gosto dele também. Eu gosto dele também. Eu acho que uma hora ou outra ele vai atender aí ao seu pedido, ele vai aparecer aí no seu programa. Mas o Pagê não é muito de tecnologia, né? Essa coisa que a gente está fazendo aqui é difícil para ele, né? Então, eu acho que vai ser mais fácil quando acabar a pandemia, de repente, vai ser mais fácil para ele ir no seu programa. E as eleições vai ter, Helena? As eleições da BI? Olha, a princípio, pelo que eu sei, foram adiadas, né? Mas foram adiadas de forma indefinida, né? A gente precisa ter uma posição mais clara com relação aos governos, que também os governos não se entendem, né? O presidente da República nega a pandemia e os governadores tentam fazer o isolamento e fica um jogo de empurra e, enfim, ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? A gente tem que ter uma posição mais clara de quando é que vai acabar esse isolamento e tal, para a gente poder... Tem muita gente teimando isso aí, vai para a rua, né? Oi? Tem muita gente teimando indo para a rua. São pessoas irresponsáveis. Irresponsáveis não só com os outros, mas consigo mesmas, né? Porque, infelizmente, a gente só aprende com a dor, né? O ser humano ele tem a tendência de só aprender com a dor, né? Eu agora, né, tivemos uma pessoa muito próxima que foi levada pelo coronavírus, que é o caso do Jesus, né? Então, eu acho que só quando as pessoas sentirem na pele é que elas vão realmente entender o que está acontecendo, né? Eliana, amanhã eu vou ter 2 convidados. Vou ter o jornalista, professor Antônio Nidan, foi meu professor, foi meu colega de turma, faculdade, e um rapaz que eu conheci em São Paulo, Tony Costa, jornalista, e está fazendo parte da capital Rio também, lá em São Paulo. O Tony Costa, você vai conhecer ele amanhã, no programa de amanhã. E o Antônio Nidan. E na segunda-feira vamos ter o professor André Samora, direto de Brasília. Dia 19, Lucas Brito, do Rio Grande do Sul, e Cris Lombardi, de São Paulo. O escritor Marcelo Mourão, dia 20. Dia 21, o cantor Agendor de Oliveira. E no dia 22, o humorismo, com Miguel Marques, da Tupi. E essa que é a agenda do programa Carlos Rocha. Está muito boa a sua agenda. Meus parabéns, sucesso. Ô, Ana, fala mais um pouquinho do seu terceiro livro, que eu gostei. Você leu? Eu estou na metade. Está na metade? Então, esse livro foi um livro que não foi muito fácil de lançar ele, né? Porque inicialmente havia uma grande editora que estava interessada, que era a editora Rocco, mas esse livro ele seria lançado no final de 2018, e aí houve a eleição do Jair Bolsonaro, e a Rocco, por meio do presidente, eu acabei sabendo, no final das contas, que eles tinham desistido de publicar o livro, porque achavam que Dom Pedro Casaldáliga, você sabe que sempre foi chamado de comunista, né? Apesar de não ser exatamente um comunista.
mas a Rocco começou a achar que iria ter problemas com o livro e decidiu não publicar. Houve uma censura interna ali dentro, né? Uma autocensura, entende? E, por conta disso, eu tive que fazer um financiamento coletivo. Eu tive que colocar uma campanha num site chamado Quicante para arrecadar dinheiro para poder lançar esse livro, Um Bispo contra Todas as Cercas, né? Isso no final de 2018. E aí eu arrecadei o dinheiro necessário e, no início do ano passado, 2019, o livro foi lançado em primeira edição pela editora Grama, que é uma editora pequena aqui do Rio de Janeiro, e lançou o livro e tal, mas ela não tinha condições de atender a demanda. Foram muitos eventos de lançamento, esse livro já vendeu, Carlos, quase 3.000 exemplares em mais ou menos um ano, o que no Brasil é bastante coisa, né? Não é muito fácil vender livro no Brasil, infelizmente. O mercado editorial no Brasil é bem complicado, né? Então, a editora Grama não conseguiu acompanhar a demanda e eu precisei procurar outra editora. E nisso que eu procurei outra editora, já em setembro do ano passado, 2019, então eu consegui que o livro, a segunda edição do livro, que essa daí que você tem na mão é a segunda edição do livro, fosse lançada pela editora Vozes, né? E aí eu já tive uma tranquilidade maior, porque a Vozes tem Ana Helena, eu estou mostrando a você, isso aqui é o calendário que eu fiz da ABI. Sim. Foi fechado no dia 10/12 com a Marisa Sorriso. De 12/11 vamos ter o Amitrano lá. Dia 8/10, Rose Santos. Gisele Lemos. Dia 10/9. Dia 10/9 vai ser o lançamento da segunda antologia da ABI. Eu prorroguei para setembro o lançamento da antologia da ABI. Uhum. Eu quero prestar homenagem ao Jesus também, na antologia. A ABI, como instituição, ela tem o dever de prestar uma homenagem a Jesus Chediak logo quando reabrir as portas. A primeira coisa... Gostaria até que você escrevesse a introdução que ele ia fazer para a antologia. Você pode fazer isso por mim? Homenageando a ele? Fazendo homenagem a ele? Eu posso tentar, Carlos. Eu não sei se eu vou estar à altura. Com certeza eu não vou estar à altura do que ele escreveria, mas eu posso tentar. Eu preciso ter acesso ao seu livro primeiro, né? É uma introdução a um livro de poesias, é isso? Isso aí. E esse livro, essas poesias já estão... Você tem o arquivo desse livro? Me manda o arquivo desse livro para eu poder ir lendo. Tá? Vou mandar para você. Manda para mim que eu vou lendo e eu vejo se eu consigo fazer isso. Tá? Para mim é uma honra. As suas considerações finais, que está terminando o programa. Tá certo. Então, os seus contatos, vou botar o crédito aqui embaixo, os seus contatos. Tá. Eu vou passar, então, o meu contato. Eu tenho um e-mail, que é o e-mail que qualquer pessoa pode entrar em contato comigo, que é Ana Helena com H, né? RT, de Ribeiro Tavares. Então, anahelenart@hotmail.com. Quem quiser entrar em contato comigo para qualquer coisa, para pedir livro autografado, eu posso enviar, né? Legal. E também eu uso as redes sociais. Se vocês me encontram no Facebook, o meu nome completo, Ana Helena Ribeiro Tavares, me encontram tudo bem, minha querida, em outras redes, tá bom? E eu agradeço muito a você, Carlos, pelo convite, fico muito feliz. E conto com você na Batalha da BI. Conto também com você, a gente vai estar junto nessa luta, viu? Um abraço para vocês, amigos internautas. Amanhã eu volto às 21 horas com mais 2 convidados. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.